Quantos acreditam que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus de promessa? Quantos creem? Agora, quantos acreditam que Ele é fiel para fazer cumprir todas as suas promessas? Amém mesmo? Muitas vezes você entende, né? Até considera isso uma verdade, mas não vive essa verdade. E eu quero falar sobre promessas. Eu não sei, né, se a minha esposa espiou daquilo que eu ia falar, ou se ela lembrou que da semana passada que talvez ia pregar sobre promessa, mas todo o louvor foi ministrando, né, para a gente crer em promessas. Quantos entenderam o louvor? Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Eu queria conhecer, né, algumas pessoas que estão no nosso meio relacionado à promessa. Quantos aqui têm promessas pessoais, individuais, que Deus prometeu para você, liberou palavras, né, profecias através de pastor, de profeta, ou da própria Bíblia, ou mesmo você lendo a Bíblia, Deus te prometeu algo? Quem tem aqui promessas individuais, pessoais de Deus na sua vida? Quem aqui já tem promessas de Deus? Você que está com a mão levantada, você tem promessa que já se cumpriu? Tem promessa que ainda não se cumpriu? Então levanta outra mão. Pode abaixar. Quantos aqui tem coragem de levantar a mão? Fala, pastor, eu tenho promessa, mas para mim está demorando tanto que eu já estou desanimando. Quem tem coragem de levantar a mão? Tem alguns corajosos. Amém. Quem aqui acha que não tem promessa nenhuma para você? Fala, pastor, ó, vou ser bem sincero para o senhor. A coisa não está muito boa. Eu nem sei se Deus tem promessas para mim. Tem alguém nessa situação? Não precisa levantar a mão para você não ficar com vergonha, mas acredito que tenha. E quando a gente vai pregar sobre promessas, quando eu estava sentado, assistindo, né, melhor, participando de um culto, e quando um pastor ou numa conferência, né, pregava sobre promessas, eu confesso para você que talvez de uns 10 anos para cá não, mas uns 10 anos para trás, eu ficava um pouco incomodado sobre pregação sobre promessas, porque eu não entendia, porque para mim promessa tinha que ser assim, olha, Deus vai te dar uma casa, e tinha que ser assim, e eu não tinha essas promessas tão diretas, específicas de Deus. Ó, Deus vai fazer isso no seu casamento, Deus vai fazer isso na sua vida, muito claro. E eu há 10 anos atrás, eu não entendia muito isso, e quando alguém ia pregar sobre promessa, eu não gostava muito, confesso para vocês, porque a gente não entende que o nosso Deus é um Deus de promessa, que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, e que todos os filhos de Deus têm promessas. Eu vou repetir, todos os filhos de Deus têm promessas. Então não fique como eu há 10 anos atrás, ou um pouco mais. Não fique acanhado, não fique triste, não fique preocupado. Se talvez você não tenha algo específico, alguém liberou uma palavra profética, ou liberou uma profecia sobre a sua vida, de maneira específica. Mas essa palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, está recheada de promessas. Tanto é verdade, que se você for numa livraria evangélica, você vai encontrar, praticamente em todas, uma caixinha de promessas. Quem aqui já comprou caixinha de promessas? Não precisa levantar a mão, não quero te envergonhar. Ah, pastor, mas é errado? Não sei se é errado, mas não sei se é certo também. A Bíblia está cheia de promessas para nós. Alguém já entrou numa livraria evangélica e viu lá uma caixinha de provas, de tribulações? Alguém viu? Caixinha de tentação? Não vai achar. Ninguém é louco de fazer isso, mas promessa a gente vai achar. Então, na verdade, quando falamos em promessa, nós logo nos animamos. Alguns, por não entender, fica meio borocochô, fica meio caidão. Já ouvi tanto de promessa, pastor, já tomei tanta profetada na cabeça que eu estou desiludido com promessas. Então eu estou vivendo a vida, eu estou indo à igreja, eu estou aí com Deus,
eu entreguei minha vida para Jesus e eu estou indo aí. Não, eu quero que você mude seu comportamento a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Repete comigo: o meu Deus é um Deus de promessas. Eu quero te dar algumas promessas que são para todos nós. Por exemplo, Deus tem promessa de salvação para todos. Amém? Para todos que creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus tem promessa de salvação para todos aqueles que creem em seu nome, que confessam Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Essa promessa é para todos. Posso escutar um amém? Deus prometeu vitória. Amém, amém. Você tomou tanta lambada que você não tem nem coragem de levantar um amém mais forte. Mas é uma realidade. Deus prometeu vitória para todos os seus filhos. Romanos 8,37. Sobre todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. 1 João 5,4. Aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus tem vitória para todos aqueles que têm fé. Deuteronômio 20, versículo 4. Coloca para mim, fazendo um favor. Deus está com você todos os dias, nas suas pelejas, nas suas batalhas, nas suas lutas. Ele guerreia por você, Ele luta por você, Ele vai trazer salvação para você no meio de todos os seus inimigos. Amém? Promessa. Deuteronômio 20, versículo 4. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai conosco. Fala assim: Deus vai comigo sempre nas minhas batalhas. Todos os teus inimigos tremem de medo, não de você, mas do Deus que você serve. Deus está conosco. Ele disse, é uma promessa: eu estarei com vocês até a consumação do século, diz Mateus, versículo 28, se eu não me engano, versículo 13. Não precisa pôr, que eu não sei se é esse endereço, mas está lá na Bíblia. Então Deus tem promessa de salvação para você. Você tinha que ficar muito contente e feliz, porque essa é uma promessa maravilhosa de Deus. Deus não vai te condenar. Se você crer nele, entregar sua vida para ele, você vai ser livre da morte eterna e vai viver eternamente com ele. Salvação. Deus tem vitória para nós, sobre todos os nossos inimigos. Sobre o mundo nós vamos vencer. Deus prometeu vida, e vida em abundância. João 10,10. O ladrão veio somente para matar. O ladrão aqui é o diabo. O ofício do diabo. O diabo, ele quer matar, ele quer destruir você, ele quer acabar com você, com a sua família, com as suas finanças, com a sua saúde. O diabo veio para isso. Ele não pensa duas vezes, ele está constantemente querendo acabar com você. Mas a parte B do versículo 10, do João 10, diz: eu não. Jesus disse: eu não. O diabo sim, eu não. Eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham uma vida abundante. É promessa do Senhor. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus prometeu vida abundante para você, meu irmão. Obrigado pelo aleluia, irmão. Eu vou tentar mais uma vez. Vira para o outro, agora de repente o outro tem mais. Você fala assim: Deus tem vida abundante para você, meu irmão. É que você está passando uma luta tão grande, uma dificuldade tão grande, você não consegue se alegrar com essa promessa. Mas é uma promessa de Deus. Ele prometeu, e eu tenho que crer. Deus prometeu para os discípulos. Na época, na verdade, Jesus prometeu. Na época que Jesus estava andando com os discípulos, ele falou: olha, eu vou para o meu Pai, eu vou ter que deixar vocês. Eu vim por uma missão, e a minha missão está chegando ao fim.
Eu preciso pagar o preço da humanidade, eu preciso derramar o meu sangue para perdoar o pecado da humanidade. Ei, mas eu vou fazer uma promessa para vocês e para todos que vão vir depois de vocês. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias da sua vida. Promessa. Está lá em João 14:16. João 14:26. Ele diz: esse Espírito Santo que eu prometi para vocês, ele vai ensinar vocês, ele vai lembrar vocês de tudo que eu tenho dito. Promessa, que o Espírito Santo vai ensinar e vai lembrar cada um de nós, a mim e a você, de tudo que Jesus deixou escrito na sua palavra, os princípios da sua palavra. Essa promessa já se cumpriu. O Espírito Santo de Deus está disponível a todos aqueles que creem. Se encham do Espírito, porque é uma promessa de Deus. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Há uma promessa para mim. Há um batismo de fogo para mim e para você. Mas muitos não vivem essas promessas que são para todos. Por quê, pastor? Porque eu não vivo isso? Porque eu não sinto isso? Quer ver outra? Deus prometeu prosperidade para os seus filhos. Deus, vira para você e fala assim: Deus tem prazer na sua prosperidade. Por favor, me ajuda a pregar e vira para o seu irmão e fala para ele: Deus tem prazer na sua prosperidade. Jeremias 29:11, Deus diz: eu aqui sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de fazer vocês prosperarem. Deus tem pensamento de fazer a gente prosperar. O Salmo 35:27, a parte final do versículo diz assim: Deus tem, ou melhor, Deus se compraz, se deleita na prosperidade do justo, dos seus filhos. Eu vou repetir: Deus tem prazer na tua prosperidade. O diabo não, ele quer te roubar a tua alegria, roubar tuas finanças, devorar. Mas Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. E só para te corrigir, prosperidade não é riqueza, mas é ser suprido em tudo que você precisa, em todas as áreas. A prosperidade é melhor do que riqueza, porque a prosperidade diz que eu sou suprido em todas as minhas necessidades. Deus prometeu paz para você. Pastor, eu não vivo com paz, mas é uma promessa para você. Você não vive porque você não quer, já está liberado sobre você. João 14:27, Jesus diz: deixo-vos a minha paz vou lá dou, não como o mundo a dá, porque o mundo dá uma paz ilusória, uma paz com dinheiro, uma paz com festa, uma paz com comida, mesa farta. Mas Jesus está dizendo: eu não dou essa falsa paz, eu dou a minha paz vou lá dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, não fique com medo, não fique preocupado. Eu tenho paz no meio da tormenta, eu tenho paz no meio da luta. Não fique preocupado, eu prometo a paz para vocês. É promessa de Deus para mim e para você. Deus prometeu te socorrer, te proteger. Salmo 119, versículo 114 diz: tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Põe para mim o Salmo 46, versículo 1, alguns versículos nós vamos ler. Salmo 46, repete comigo: Deus é o nosso refúgio. Traz para a primeira pessoa, traz para você e fala assim: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro, bem presente. Fala assim: Ele não é ausente, Ele está bem presente quando eu enfrento tribulação. Promessa. Ele está dizendo que Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio. Tem um salmo, um versículo que diz que Deus é o meu baluarte. Aí eu fui ver a definição dessa palavra. Baluarte significa, é um termo de guerra, onde a cidade era protegida por grandes muros. Mas é algo que
é intransponível, é uma segurança que não falha. Mais ou menos para você entender o que é meu baluarte, ou seja, Deus jamais falha na tua segurança. Pastor, mas por que as coisas estão acontecendo errado? Ou você não creu, ou você não tem esperado no socorro do Senhor, tem buscado resolver da tua própria maneira. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém. Repete comigo. Por quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. As promessas de Deus para você já está carimbado, sim, é verdade. Porquanto também ele é o, assim seja, vai acontecer. Se ele prometeu, vai acontecer na sua vida, vai se cumprir. Promessas para a glória de Deus, por nosso intermédio. Agora vamos entender um pouco sobre como receber promessa, como tomar posse na promessa. Aí vem o título da minha mensagem. Se você estiver anotando, pode anotar: os processos da promessa. Preste atenção. Do momento que uma promessa é liberada para você, do momento que um pastor, um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, libera uma palavra profética sobre a sua vida, começa um processo. Do momento da liberação até o cumprimento da promessa, existe um processo. Eu entendo que, não que Deus não possa, que Deus não é poderoso para fazer isso, Ele é. Ele poderia prometer agora e fazer agora acontecer a promessa. Mas eu entendo, biblicamente, por ler a palavra de Deus, eu vejo uma sequência nisso, uma repetição nisso. Quando Deus promete, libera promessas, existe um processo para que ela se cumpra. O que significa processo, pastor? Processo é uma ação continuada, é uma realização contínua e prolongada de alguma atividade. Repete comigo, fala assim: decurso. Processo, em outra definição do latim, procedere, é um termo que indica ação de avançar. Repete comigo, ação de avançar. Ir para frente, isso significa processo. Então, do momento que você recebe uma promessa, até o cumprimento da promessa, tem um processo. Quantos estão comigo aqui, estão entendendo? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Deus tem promessa? Tem. Deus é um Deus de promessa? É. Mas a grande maioria das promessas tem um processo para ela se cumprir. Tem um decurso. Quando recebemos uma promessa, nós não podemos ficar passivo e achar que Deus vai fazer tudo sozinho. Eu preciso corresponder, eu preciso interagir com aquela palavra que foi liberada. Existe uma ação de quem recebe a promessa. Para que a promessa se cumpra na sua vida, presta atenção, por favor, olha para mim. Para que a promessa se cumpra na sua vida, depende de dois fatores básicos. Não vou dizer que são os únicos dois, mas o único que eu entendo que é básico para você receber a sua promessa. Primeiro, o caráter de quem prometeu. Eu vou repetir. Para que você receba a sua promessa, para que a promessa se cumpra na sua vida, existem dois fatores muito importantes, pelo menos dois fatores muito importantes, para que a promessa que foi liberada para você, para a sua vida, ou para nós, como igreja, para que ela se cumpra. Dentro desse processo,
tem dois elementos muito importantes. Primeiro, vou repetir: o caráter de quem fez a promessa. Quantos acreditam em política aqui? Não precisa levantar a mão. Quantos pais prometem para os filhos e não cumprem? Quantos maridos prometem para a esposa e vice-versa, a esposa para o marido e não cumpre? Os filhos prometem para os pais e não cumpre. E por que não cumpre? Porque é cheio de justificativa, de orgulho, justiça própria, egoísmo, prepotência, arrogância, e daí uma lista bem grande. Mas para que a promessa se cumpra na minha e na sua vida, depende desses dois fatores: o caráter de quem prometeu, e segundo, a atitude correta de quem recebeu a promessa. Eu quero que você entenda o seguinte: toda promessa está intrinsecamente ligada ao caráter de Deus. Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Está em Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa de uma promessa liberada. Ele não mente e ele não se arrepende. Prometendo o Senhor, ele não vai fazer. Falando o Senhor, não vai se cumprir. Está lá em Números 23, 19. Malaquias 3, 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus é o mesmo ontem, Ele é hoje e será para todo o sempre. Não há mudança em Deus. Deus não é bipolar. Deus não tem comportamentos totalmente diferentes de uma situação para outra. Deus não muda. Deus é fiel. Deus é verdadeiro. Deus é poderoso. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes, do nosso Deus, aonde não tem variação nenhuma em Deus, e nem sombra de mudança. Deus não muda. Se Ele fez uma promessa, Ele não vai voltar atrás. Se Ele fez uma promessa, arrependi de falar isso para o meu filho, não devia ter falado. Não existe isso em Deus. Se Ele liberou uma promessa, já está pronto o reino espiritual, é só você tomar posse em nome de Jesus. Por isso que eu entendo que há dois elementos muito importantes para que o cumprimento da promessa, para que a promessa se cumpra na sua vida. Primeiro, o caráter de quem promete. E o Deus que prometeu, você pode acreditar que Ele é fiel para fazer cumprir na sua vida. E eu vou te dar alguns versículos que mostram isso. Josué 21, 45. Se der tempo, vai colocando, a gente vai citando aqui. Josué, quando herdou a promessa de Deus, o único daquele que entrou, ele, Caleb e a sua família, que entraram na terra prometida, uma promessa que Deus tinha falado há mais de 40 anos atrás, que tirou o povo do Egito para levar para uma terra que mana leite e mel. Josué disse assim: nenhuma promessa falhou. Aleluia, aleluia. Agora Josué ouviu a promessa, e agora ele viu o cumprimento da promessa. Ele diz: nenhuma falhou, nenhuma promessa negou. Quantos estão comigo aqui? Então participa. Essa palavra é para você sair daqui a 1000 por hora, com o coração transformado, cheio de fé. Há esperança para você. Você já foi muito desiludido nessa vida, hoje você vai sair daqui com uma certeza: Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então Josué disse: nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Essa palavra tudo no hebraico significa tudinho. 1 Reis 8:56. Salomão construiu o templo, lindo e maravilhoso, orou a Deus, depois ele começa a abençoar o povo. Aí quando ele começa a abençoar, ele diz assim: não ficou sem cumprimento nenhuma
nenhuma, vou repetir, nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Aleluia. Hebreus capítulo 6, de 13 a 18, você não precisa abrir. Mas Deus cumpriu todas as promessas na vida de Abraão. Agora o escritor de Hebreus, há muito tempo depois, ele entende agora, e vê agora a posteridade de Abraão, a bênção de Abraão em toda a humanidade. E Abraão viveu a promessa, se cumpriu a promessa, demorou, mas cumpriu a promessa na vida de Abraão, com paciência e com fé. Abraão recebeu a sua promessa. Toda promessa já tem o sim de Deus. Quantos podem dizer amém? Quando Deus libera uma promessa, quando Deus libera uma palavra, preste atenção, já está pronto no reino espiritual. Escuta o que eu estou dizendo. Quando Deus libera uma palavra, quando Deus libera uma promessa, quando Deus libera uma profecia, já está pronto essa bênção, já está pronto essa promessa. No reino espiritual já existe. Quantos estão entendendo? Já existe. Não é que Deus prometeu para você, agora Ele vai correr atrás para as coisas acontecer. Ei, não é assim. Deus não é você, Deus não é eu. Deus não é ser humano. Esse ano 2020, Deus tem uma palavra para nós, comunidade evangélica de Fernandópolis. Deus tem uma palavra para todos que têm frequentado esta casa. Se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu fiz, e ainda obras maiores farão. Há uma promessa sobre nós como casa. Eu creio e vou viver, experimentar, e através de mim vai ter grandes obras, porque esta é uma liberação do céu para nós. Já está liberado. Você precisa de capacidade? Já está liberado. Você precisa de fé? Já está liberado. Você precisa de recurso? Já está liberado. Você precisa de ousadia? Já está liberado. O que você precisa para fazer obras maiores? Já está liberado no reino espiritual. Eu tenho só que tomar posse em nome de Jesus. Já está liberado, está ao teu dispor, está sobre esta casa, obras maiores em 2020, mas eu tenho que crer. Outra coisa que você precisa entender, quando nós lemos lá em 1 Coríntios 1:20, toda promessa já tem o sim e o amém, mas tem uma coisa que você precisa entender: a promessa é para glorificar a Deus e não para te glorificar. Não é para enaltecer a mim nem a igreja, mas para que o nome de Deus seja glorificado nessa cidade, e vidas sejam abençoadas e salvas e libertas de todo tipo de escravidão, de prostituição, de droga, de vícios, de divórcios, de adultérios. É para a glória de Deus. Outra coisa que você precisa entender: existem promessas incondicionais e promessas condicionais. O que é uma promessa incondicional? Não depende de você, você não tem que fazer nada. Quando Deus prometeu, Ele vai fazer tudo sozinho. Como por exemplo, Ele prometeu há muitos anos atrás que Ele enviaria o seu filho, nasceria da virgem, e Ele seria Jesus, o Salvador do mundo. Eu não fiz nada, não agi em fé, não. Ele simplesmente prometeu e se cumpriu. Essa semana, não sei que dia, eu comecei a ler Mateus, o Evangelho de Mateus, e comecei a ver o nascimento de Jesus, e fui anotando, fui grifando na Bíblia. O nascimento de Jesus assim: para que se cumprisse a palavra do profeta tal. Aí andava mais um pouquinho, nasceu lá em Belém, para que se cumprisse a palavra do profeta. Depois teve que mudar para o Egito, para que se cumprisse a palavra do profeta. Tudo já estava profetizado, e tudo na vida de Jesus se cumpriu. Aleluia. Até os ossos de Jesus não foram quebrados naquela cruz. Quando os soldados foram quebrar os ossos daqueles 3 que estavam sendo crucificados, os 2 ladrões e Jesus, chegou em Jesus, não quebrou um osso de Jesus.
Nenhum osso dos ossos foi quebrado. Ele foi lá para quebrar os ossos dos 3. Por que não quebrou de Jesus? Porque havia uma promessa que nenhum osso de Jesus ia ser quebrado, mas que ia ser furado, uma lança ia furar Jesus. E quando o soldado chegou lá, coincidentemente, entendeu? Coincidentemente, os outros foram quebrados a perna, mas de Jesus não. Os soldados enfiou uma lança do lado de Jesus e saiu água e sangue. Os 2 elementos que dá vida. Jesus deu a sua vida por mim e por você, porque tinha sido profetizado, havia uma promessa, e se cumpriu exatamente de acordo com a vontade e com a promessa de Deus. Promessa incondicionais. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Preste atenção. Você estando preparado ou não, crendo ou não, Ele vai voltar e vai levar a sua igreja para o céu. Não depende de mim e de vocês, isso é uma promessa incondicional. Quer ver outra promessa para a igreja que é incondicional? Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és apenas uma pedrinha, Pedro. Eu quero que você entenda uma coisa, Pedro. As portas do inferno, porque a igreja vai ser estabelecida sobre mim, Jesus está dizendo para ele. E a minha igreja jamais vai ser vencida. As portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Nenhuma obra maligna, nenhum trabalho de macumba, nenhuma resistência do inferno pode parar a igreja do Senhor. Jesus fez uma promessa, ele diz: a minha igreja vai ser vitoriosa, as portas do inferno não vai barrar o crescimento da igreja, nós vamos vencer, a igreja vai vencer, porque é uma promessa do Senhor. Vai vencer. Aí você pode estar perguntando assim: por que tem igreja que já vai 50 anos não vence nada? Nunca vence uma batalha, nunca. Não me pergunte. Eu não quero falar que não é a igreja do Senhor, mas Jesus fez uma promessa. Ele diz: a minha igreja, nem as portas do inferno, nem ninguém vai barrar o crescimento dela. Não vai barrar a minha igreja. Elas vão conquistar tudo que eu prometi, tudo aquilo que eu falei, a igreja vai alcançar. E nós como comunidade, eu não quero mais. Eu não sou guloso nem egoísta, mas eu quero tudinho. O que Deus prometeu para mim, para nós, para minha casa, para minha família, para esta igreja, para o meu ministério, eu vou tomar posse de tudo que Deus liberou. Até o passaporte esse ano eu vou ter que tirar, porque eu recebi uma palavra na inauguração desse templo. Aonde você vai? Não sei. Mas como você não sabe? Não sei. Foi uma promessa. E eu vou para aqueles lugares que Deus me mandar. Para onde, pastor? Não sei, mas eu vou. Abraão, sai da tua terra. Para onde? Sai, Abraão. Você também, amor, pode fazer, nós vamos juntos, em nome de Jesus. Vamos nós dois fazer. Vou levar os meninos também, pode fazer vocês. Agora tem as promessas que são condicionais. Essas não se cumprem automaticamente. Elas estão condicionadas com a resposta, com a interação de fé que cada pessoa dá a partir da liberação da promessa. Eu não vou ler, mas 1 Reis capítulo 2, de 3 a 4, Davi ali já no final da vida libera uma palavra para Salomão, seu filho. Vou ler 3 e 4. Algumas pessoas talvez novas não entendem tudo, então é bom você entender da palavra. Davi disse: guarda a ordenança do Senhor teu Deus, meu filho, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito da lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizerdes. A prosperidade estava condicionada à obediência ou não? Estava ou não? Então essa promessa não é incondicional. Para que ele pudesse ser abençoado, ser próspero, ter riqueza, precisava obedecer. Essa promessa era condicional. E para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, meu filho, presta atenção. Deus falou para mim, dizendo:
Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Presta atenção, Deus fez uma promessa incondicional e uma promessa condicional. Deus disse para Davi que dele sairia o Salvador, e foi exatamente o que aconteceu. Por isso que tem genealogia para você entender lá em Mateus, em Marcos. Jesus veio da linhagem de Davi. Ninguém mudou isso. Agora, para que não falte um filho dele, filho de Davi, sua posteridade, no trono físico como rei, essa é condicional. Salomão, você tem que ser fiel a isso. Você não pode virar as costas para Deus. Você tem que buscar o teu Deus. Promessa condicional. Hebreus capítulo 4, versículos de 1 a 3. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa, preste atenção, por favor. Temam, porque deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Deus prometeu um descanso para todos nós, salvação para nós, eternidade com Ele. Versículo 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Tinha uma promessa, mas um povo descartou, ignorou, falhou, não interagiu, não creu. Mas a palavra que ouviram, que foi liberada sobre eles, não aproveitou, visto não ter sido acompanhada, repete comigo, acompanhada de fé daqueles que ouviram. Eu vou repetir, para que a promessa se cumpra na sua vida, tem dois elementos básicos que você precisa entender: o caráter de quem prometeu. Quem tem certeza que Deus, quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir, Ele não mente, dá um glória a Deus. Agora a segunda parte não resolve glória a Deus. A segunda parte é a atitude, é a resposta de quem recebeu a promessa. Esse povo recebeu uma palavra de Deus, mas eles não corresponderam, não tiveram fé, não foi só ouviram, mas não acompanhou a fé. Por isso morreram no deserto. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, aleluia. Esse nós aqui você pode falar amém, é você, tá bom? Se você crê, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Quem não creu, quem foi incrédulo, não vai entrar, mas quem crê, vai entrar no descanso do Senhor. Então depende da tua atitude, depende da tua fé, depende da tua postura. E aí eu chamo de processo. Quando Deus liberou a promessa, existe um processo. Eu tenho que saber me comportar nesse processo. Como eu devo me comportar? Eu não posso desanimar. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que crer. Eu tenho que agir em fé. Eu tenho que declarar. Tem um versículo que diz: eu criei, por isso falei. Quem crê, fala. Quem crê, ora. Quem crê, toma posse. Quem crê, pisa no mar. Quem crê, anda sobre as águas. Quem crê, recebe o milagre. Quem crê, recebe a cura. Quem crê, restaura o casamento. Quem crê, os filhos são salvos. Quem crê, vai ter prosperidade. Quem crê, vai ter a paz do Senhor. Deus prometeu tudo isso para nós, mas eu tenho que corresponder e crer. É por isso que talvez você está aí com essa cara de borocochô há muito tempo, cara de maracujá de gaveta. Deus prometeu, mas nada acontece na minha vida. É porque não estou acompanhada de fé. Você vem na igreja, senta domingo após domingo, recebe palavras e mais palavras, e não faz nada com elas. Vai embora para casa como se fosse mais um culto. Não, irmão, Deus está na casa. Quando Ele está, milagre acontece. Deus pode mudar a tua história com uma palavra, mas você tem que ter fé. Tem que ter fé.
Preste atenção. Você acredita que no auditório aqui, talvez de 850, 900 pessoas, que as crianças saíram também, né, por isso, senão não tinha mais, uma palavra dessa, pode ser insignificante para uma pessoa que está aí do seu lado, e para você ser uma palavra poderosa, você vai sair daqui totalmente animado, e vai receber a promessa, vai viver as promessas de Deus. Quantos acreditam que isso pode acontecer? O problema está em mim, no pregador, certo? O problema está em Deus, que liberou a palavra, certo? Está em quem? Oh, acorda. Acorda. Acorda, irmão. Acorda, a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, o pregador é o mesmo. Mas o que tem que mudar é o teu coração, a tua postura de fé. É você que tem que entrar neste lugar de fé. É você que tem que interagir com a promessa, senão ela não cumpre. Pastor, mas está demorando. É o processo, meu irmão. Aguenta firme o processo. Tem provas que nós vimos, né, domingo passado, provas que nos promovem, faz parte do processo. Provas, dificuldades, tribulações. Hoje eu li o versículo quando Jesus estava dizendo para os seus discípulos, explicando: olha, importa que eu volte para Jerusalém, lá eu vou sofrer, eu vou apanhar, eles vão me matar, né? Jesus contando ali a sua missão para os discípulos. Imediatamente Pedro toma a palavra e diz: o senhor não vai não, o senhor não vai sofrer, o senhor não vai morrer. Irmãos, isso para quem não entende nada é lindo o que Pedro está dizendo. Eu amo o senhor não vai para Jerusalém, eu não vou deixar o senhor ir, eu não quero que o senhor sofra, eu não quero que o senhor sofra. O que Jesus falou para ele? A reda de Satanás. O que eu estou dizendo com isso? Que às vezes tem pessoas que querem aliviar o seu fardo, quer aliviar algumas coisas, quer te evitar problema. Muitas vezes é do capeta, porque muitas vezes o problema é a tribulação, forja o nosso caráter, aumenta a nossa fé. As provas nos fazem melhor e nos promovem. Quantos estão entendendo? Eu não estou falando que Deus quer que você sofra, mas estou falando que tem coisas que nós enfrentamos nessa vida, que se eu desistir e parar, ou pedir para que Deus alivie, eu não vou vencer, eu não vou ser promovido, eu não vou entrar na promessa. Quantos estão entendendo? Já vou lá para o final, já que eu comecei. Deus tirou o povo do Egito, 400 anos escravo, não comia as melhores comidas, vivia fazendo tijolos, escravo no Egito, escravos, não tinham liberdade. Deus vai lá e tira eles. Vocês conhecem a história? Milagre, um atrás do outro, 10 pragas, e não foi só as 10, milagre no deserto, milagre para todo lado, onde se olhava tinha milagre de Deus, cuidado de Deus, provisão de Deus, sustento de Deus, segurança de Deus, proteção de Deus, socorro de Deus. Era Deus purinho naquele povo. Eles viram a terra, os espias trouxeram as frutas da terra, e eles disseram: verdadeiramente o que Deus prometeu é verdade, essa terra é muito boa, melhor do que a gente imaginava. Eu te pergunto, Deus quando falou: olha, eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra abençoada, mas tem gigante lá, vocês vão ter que derrubar aquele gigante na pancada. Deus falou que tinha gigante? Deus falou que tinha gigante? Quem lê a Bíblia aqui? Deus falou para eles que tinha gigante? Ah, então Deus enganou o povo. Não, irmão, você quer moleza? Promessa você quer, né? Caixinha de promessa você quer, mas enfrentar gigantes você não quer. Deixa eu te falar, quando Deus prometeu, se Ele prometeu que você vai naquele lugar, não interessa quem está na tua frente, pode ser gigante, pode ser anão, pode ser forte, pode ser magro, pode ser gordo, pode ser um rio, pode ser o que for, Deus vai fazer você vencer, mas você precisa lutar, você tem que ter fé, você tem que agir. Quando Deus falou para eles, Moisés falou: Deus, olha aqui, o inimigo está vindo, olha o mar na minha frente. Deus falou o seguinte: apenas marche, meu filho. Mas como eu vou marchar com o mar na frente? Marche, meu filho. Quem não obedece não vai ver milagre. Ah, mas não falou de gigante. Quando Deus prometeu, eu não sabia que ia enfrentar tanta luta. Quer voltar para trás?
Quer ser frouxo? Quer afinar? Deixa eu te dar uma boa notícia, você está do lado mais forte. Você está do lado daquele que diz: você já é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. A vitória já é nossa, mas não tem vitória sem luta, sem batalha, irmão. Você quer vitória sem fazer nada? Ai Deus, manda vitória para mim. Fica sentado, tem que lutar. Tem que aprender a interagir com a promessa de Deus. Então muitos ficam passivos esperando que Deus faça tudo, independente da sua atitude. E deixa eu te falar um negócio, não resolve nada você ter lindas e grandes promessas se você não entende o processo. Se tem uma coisa pior do que não ter promessa, é alguém que tem promessa e não entende o processo, porque vai ficar frustrado. Tem promessa, mas não vai cumprir a promessa. É pior de quem não tem. O crente, todos têm promessa. O incrédulo, a promessa para ele não é muito boa não, que é inferno. Mas eu não quero ir para lá. Mas vai, se não se converter, vai para o inferno. É bíblico, é promessa. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos, seus demônios. Só que com ele, a Bíblia diz: vai todos aqueles que negar Jesus como o Salvador da sua vida, Senhor da sua vida. Não vai escapar. É preciso você ter fé, é preciso interagir nesse processo que fala de ação contínua, num decurso, há um período, há um tempo, há uma prova, para que você entre na promessa. Irmãos, eu vejo um padrão nas Escrituras, quando Deus faz uma promessa, até a concretização da promessa, existe um processo, tem provas, tem gigante, tem mar na frente. Como estão entendendo? Pastor, mas eu queria coisa que fosse mais moleza. Quando Deus falasse para mim que eu ia ter que ganhar eu ter uma casa, eu queria ganhar, não queria trabalhar para ter ela. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tem crente assim, que quer promessa, para que, como se fosse o Aladim, esfrega a lâmpada, 3 pedidos, meu filho. A vida cristã não é assim não, irmão. A vida cristã é maravilhosa, é poderosa, é vitória, mas tem um processo até a terra prometida. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Existe um processo também na salvação. José recebeu uma grande promessa de Deus, Deus deu um sonho para ele. Vocês conhecem a história, eu vou ficar gastando tempo com isso. Mas ele sonhou que os irmãos iam se dobrar diante dele, o pai e a mãe iam se dobrar diante dele, o caçula dizendo isso, os irmãos ficaram irados. Então quando ele liberou o sonho de Deus, porque aquele sonho era de Deus, quantos concordam comigo? Quantos concordam que era uma palavra de Deus, um sonho profético de Deus para a vida de José? Quantos acreditam nisso? A partir daquele momento, tudo começou a dar certo na vida dele, certo? Não, lógico que sim, irmão. Tudo começou a dar certo, para o objetivo sim. Porque se ele não é vendido como escravo, se ele não chega até lá, como é que ele ia ser o rei, ou o dono de tudo? O homem mais poderoso da terra. Ah, mas era o faraó, ele era o segundo, só de título, porque ele que mandava. Se ele não passa o que ele tivesse que passar, ele não chegaria no cumprimento da promessa. Quantos estão entendendo? Se ele tivesse moleza a vida toda, sendo paparicado pelo papai, as vestes melhor, a comidinha melhor, tudo melhor para ele, você acha que ele ia aguentar a pressão? Quando ele fosse, o poder viesse na mão dele, ia subir na cabeça. Mas quando o poder chegou, quando o tempo de Deus chegou para cumprir a promessa, ele estava preparado de tanta luta, dificuldade e injustiça que ele enfrentou. Como estão entendendo? Deus fez uma promessa para Abraão, se cumpriu automaticamente, certo? Não. 90, com 100 anos, nasceu Isaac. 10 anos, ele esperou para nascer o filho da promessa. E quando nasce, já falei isso domingo passado, Deus colocou ele à prova. Para Abraão conhecer o seu próprio coração, porque Deus já conhecia Abraão. Não se cumpriu automaticamente. Promessa condicional depende da tua atitude no meio do processo. Quando estão entendendo, fala amém.
No meio do processo, eu não posso parar, não posso desanimar. Não importa o que aparecer na frente, as dificuldades, os gigantes, os problemas e o mar. Se Deus fez a promessa, eu vou continuar crendo que Ele é fiel para fazer cumprir na minha vida. Deixa eu te falar um negócio. A promessa não está ligada a você, na sua capacidade. Deus sempre vai dar uma promessa ou um sonho maior que a sua capacidade. Sempre. Quando Deus mostrou ou liberou palavras sobre nós, para mim, para minha esposa, né, quando Deus começou a falar umas coisas para mim, eu falei, meu Deus, isso aí é muito grande. Sempre vai ser maior que a nossa capacidade. Por quê? Porque quando eu chegar lá, jamais posso falar, foi por minha capacidade, foi porque Ele prometeu, Ele foi fiel para cumprir. Eu simplesmente, passo a passo, fui tomando passo de fé, eu fui crendo, eu fui tomando posse, eu fui orando, eu fui gerando, fui orando, fui crendo, e as coisas vão acontecendo, interagindo, crendo, tendo atitude, ações, diante da promessa de Deus. Quando você lê a história de Moisés, é muito lindo, é maravilhoso. Irmão, mas você vai ver o processo de Deus com ele. O mesmo povo que falou, glória a Deus, Moisés, Deus seja louvado, Deus falou que vai libertar, né? Chamou os anciões, os líderes do povo, falou, glória a Deus, Moisés, Deus falou isso, nós cremos, Deus fez sinal na frente deles, milagre, falou, aleluia, nós vamos ser libertos da escravidão, na maior moleza. Deus poderia pegar eles, tirar daquele lugar assim, de uma vez, rapidinho, poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia? Ficar todo mundo cego do Egito, ou ficar todo mundo preso, Deus, mão para trás, todo mundo, e ele sai e vai embora. Foi assim que eles saíram? Não. Ao mesmo tempo que estava empolgado, quando aumentou a pressão, aquele mesmo povo que estava animado com Moisés, queria matar ele, falou, ô Moisés, que coisa é essa? Você falou que Deus libertar, aumentou a pressão, a coisa ficou feia para o nosso lado agora. Processo. Eu te pergunto, se Moisés tivesse parado no meio do caminho, não aguentado a pressão do povo, eles iam ser libertos? Ia ter o milagre do Senhor? Não, processo. Entenda uma coisa, toda promessa de Deus é maior que a sua capacidade. Você pode dizer amém? Vou repetir, toda promessa de Deus, todo sonho de Deus para a sua vida é maior que a sua capacidade de realizar. Mas Ele é fiel para fazer cumprir. Ele é o Deus do impossível. As provas vêm só para testar se você confia em Deus ou não, para ver se você tem fé ou não. Hebreus 11:1, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Como é que eu tenho convicção se eu não vejo, irmão? Parece loucura essa definição de fé de Hebreus 11, mas isso é fé. A fé é você ter uma percepção espiritual. Tem uma versão que diz é tomar uma posse antecipada daquilo que já está pronto na eternidade ou nos céus, no reino espiritual. Eu já vejo pelos olhos da fé que vai acontecer. Eu não estou vendo ainda com os olhos naturais, mas como eu sou um justo, que eu vivo por visão, eu vivo por fé e não por vista, então eu olho no reino espiritual. Deus prometeu, vai se cumprir, mesmo que as coisas aqui embaixo não estão parecendo que vai dar certo. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, aquele que se aproxima dele, você que se aproxima de Deus, é necessário que você creia que Ele é galardoador, que Ele é um Deus presenteador, Ele gosta de dar presente, galardão para todos aqueles que o amam, que o buscam. Malaquias 3:10-12 diz que Deus abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medidas, prosperidade. Em Malaquias 3:11 ou 12, Deus diz, eu vou repreender o devorador na vida de vocês. O devorador não vai roubar finanças de vocês, o devorador não vai entrar na casa de vocês. Quantos podem dizer um glória a Deus, amém por isso? Mas essa promessa é condicional. Se você não for fiel no dízimo e oferta, não adianta você orar para repreender o devorador, não adianta não orar para abrir as janelas dos céus, não vai abrir. As janelas dos céus estão abertas para suprir todas as necessidades daqueles que são fiel em dízimo e oferta lá em Malaquias. Quantos estão entendendo? Condicional.
Salmo, versículo 1 tem uma promessa maravilhosa, diz que nós somos como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem. Tudo que você faz, tudo que você fizer, vai ser bem sucedido. Pode dar um glória a Deus? Mas é condicional. Versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer não está em dinheiro, não está no mundo, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí você é como árvore plantada, aí tudo vai ser bom para você, tudo vai ser maravilhoso na sua vida. Condicional. Filipenses 4,19. O meu Deus, é lindo esse versículo, e o meu Deus há de suprir cada uma das tuas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus. Aleluia! É lindo esse versículo, não é? Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Ei, presta atenção, ele não pode ser usado assim, de uma hora para outra não. Vai ver o contexto desse versículo. Paulo está dizendo: ó Filipenses, vocês ofertaram na minha vida, vocês ofertaram no meu ministério, vocês têm sustentado as minhas viagens, vocês têm abençoado, vocês têm suprido as minhas necessidades. Então, você que supra a necessidade da casa de Deus, você que é ofertante, você que é dizimista, você que ajuda o irmão, olha, esse versículo é para você. Há uma promessa: Deus vai suprir todas as tuas necessidades, segundo a riqueza da glória de Deus, e não a glória dos Estados Unidos, do Brasil, mas segundo a riqueza da glória de Deus no céu. Estão entendendo? Promessas condicionais. Então não adianta, irmão, você pegar versículos sortidos na Bíblia e querer viver essas promessas sem se comportar de maneira adequada para receber essa promessa. Estão entendendo? A maioria das promessas na Bíblia são condicionais, depende da tua atitude, da tua fé, do teu interagir, de pisar, de crer, de tomar posse, de profetizar, de liberar. Ah, mas pastor, então você quer dizer que você tem poder para fazer isso? Eu não, o poder já foi liberado do céu para mim, já está lá, eu só posso ter que tomar posse dela. E a forma que Deus agiu definiu para que assim se cumpra, é a fé, é a ação, é a atitude. Já estou terminando. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus tem promessa para você, não duvide dele. Agora eu falo para você, olha para mim, Deus é fiel para fazer cumprir toda a promessa dele. Depende de você, como você vai agir no processo. Toda promessa tem os seus processos. Quem não entende os processos, dificilmente vai entrar na promessa, dificilmente vai conquistar a promessa. Pode subir aqui o Ministério do Louvor. Eu tenho que aprender a me comportar. Repete, fala-se comigo. Eu tenho que aprender a me comportar da maneira certa para receber as promessas. Quantos concordam comigo que é frustrante você ter uma promessa e não conquistar a promessa? Quantos acham frustrante? Deus já liberou na sua vida e você nunca vai desfrutar disso. Isso é frustrante ou não é? Agora eu vou fazer outra pergunta. Você acha que isso é possível acontecer? Deus liberar a promessa e as pessoas não receber a promessa? Oh, mas Deus mentiu? Não. Não. Deus prometeu que todos iam entrar na terra. Deus libertou o povo, bilhões de pessoas caminhando naquele deserto. E por que aqueles espias, os 10, inflamaram o povo, falaram, constataram que a promessa de Deus era verdadeira e era real, uma terra fértil, que mana leite e mel, né? Para você ter uma ideia, eles trouxeram um cacho de uva num galho, numa vara, 2 pessoas carregando um cacho de uva, para você ver como a terra era boa. Surpreendeu eles. 40 dias espiando a terra e voltaram com o relatório. Os 10 que inflamaram o povo
O povo todo queria matar Josué e Caleb, que falaram ao contrário. Não, nós vamos conseguir, se Deus prometeu, né, Ele vai fazer a gente entrar, se Deus quiser, né, Ele vai dar força, nós vamos vencer aquele gigante, não importa o tamanho, quanto maior, melhor a queda. Era isso que Josué e Caleb estavam falando. Mas os 10 espias, infelizmente, inflamaram todo o povo, e eles acreditaram que não eram capazes de entrar lá. Só que o problema não é que eles não acreditaram que eles eram capazes, porque a gente não é capaz. O problema é que eles não acreditaram que Deus era capaz de fazer eles entrar naquela terra. E aí que é o problema. E aí quando você lê a Bíblia, Deus disse assim para Moisés: esse povo que murmurou, que são incrédulos, é isso que eles vão receber. 40 dias espiar a terra. Fala para eles, Moisés, esses 40 dias vai representar cada um ano. Eles vão peregrinar por esse deserto 40 anos, e vai morrer um por um, até que toda essa geração de homens, né, não crianças, nem os adolescentes, mas aqueles que já eram homens, até que toda essa geração venha a morrer no deserto. Não herdaram a terra prometida, pela incredulidade. Não creram na promessa, ficaram com medo de gigante. Eles viram um monte de milagre de Deus, Deus fazendo um monte de milagre, mas eles preferiram ficar com medo de gigante do que acreditar no Deus que derruba gigantes. Agora, qual foi o prêmio de Josué e Caleb? Vida. Enquanto toda aquela geração, eu posso imaginar Josué e Caleb vendo os amigos dele morrer, da idade dele, vai morrendo. Tamanha a fé deles, falou: eu creio, se Deus prometeu, eu vou entrar naquela terra. Aí Deus disse: só Josué e Caleb, a sua família, só esses dois dessa geração, a promessa vai se cumprir na vida deles. Não foi só a família deles que entraram, os filhos dos outros também entraram, mas aquela geração de pais não entraram. Quem entrou depois foi Josué, Caleb e a geração que era criança e jovens naquele tempo. Não é que Deus não foi fiel, Deus foi fiel, continuou sendo fiel, é que eles não creram no Deus que poderia reverter aquela situação. Por que Deus não avisa que tem gigante, irmão? A um passo da promessa, porque se Ele avisa antes, você nem tinha saído do mundo. Quantos estão entendendo? Se Moisés fala para ele, Deus falou que nós vamos para uma terra, mas lá tem gigante, nós vamos ter que derrubar os caras no braço. Ninguém saía do Egito. Quantos concordam comigo? Então Deus não revela tudo, sabe por quê? Porque a gente não consegue ter a dimensão de tudo. Mas escuta uma coisa: quando Deus promete, a bênção é maior e melhor do que a gente imagina. O que a gente tem vivido, o que eu tenho vivido em Deus, nem se compara de todas as palavras proféticas que nós tínhamos recebido. Às vezes a gente fala: meu Deus, eu paro, às vezes eu falo: como é que a gente chegou até aqui em 11 anos? Chegou aqui porque Deus fez promessa, e Ele é fiel para cumprir as promessas. E é o único papel nosso, meu, é acreditar, crer, profetizar, liberar, tomar posse, caminhar, declarar. Nós chegamos até aqui. Quantos pode dizer amém? E nós vamos pagar, porque eu creio na promessa do Senhor. Simples assim. Nada pode te parar. Feche teus olhos em nome de Jesus. Toda prova, toda dificuldade, todo gigante, toda tribulação, todo vento contrário, não pode te impedir você de receber a sua promessa. A promessa não é sua, a promessa não é minha. Quem fez a promessa, Ele é fiel para fazer cumprir. Além de ser fiel, Ele é poderoso para reverter todo o mal em bênção na sua vida. Repete comigo, se você tem fé, fala assim: eu vou conquistar todas as promessas que Deus liberou sobre a minha vida. Fala assim: eu creio, Senhor, eu tomo posse,
eu vou declarar, eu vou caminhar, eu vou abrir os meus olhos para ver aquilo que já está liberado no reino espiritual, e eu vou tomar posse para que venha para o reino físico, e eu desfrutarei das promessas do Senhor. Eu creio na tua vitória, eu creio na tua paz, eu creio na salvação, eu creio na bênção da minha família, eu creio na prosperidade, eu creio na salvação dos meus familiares, eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Mesmo que os teus olhos carnais não enxerguem, ou não estejam vendo possibilidade de você vencer essa situação que você está enfrentando, eu queria que você olhasse para o alto, como o salmista diz: eu olho para o alto, de onde virá o meu socorro? Meu socorro não vem do monte, porque às vezes nesse versículo fala assim: meu socorro vem do monte. Não, eu olho para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem mais alto que o monte. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor Todo-Poderoso, Ele é fiel para cumprir. Irmãos, pode crer, essa igreja está vivendo um milagre do Senhor, e você também vai viver o milagre do Senhor. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Oh, aleluia! Que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor.